Bom dia, primeira série, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Então, dando sequência ao nosso conteúdo sobre a hidrosfera, nesta aula, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os rios. E vocês podem acompanhar esse conteúdo a partir da página 8 da apostila de vocês. Então, nós vamos abordar os tópicos rios de planaltos e de planícies, rios perenes e intermitentes, tipos de drenagem ou escoamento dos rios, regime de um rio. São esses os tópicos que serão abordados nesta aula. E de forma simples, os rios podem ser definidos como fluxos de água que percorrem um trajeto específico por um vale a partir dos pontos mais elevados do relevo até as porções mais baixas. E também, como já é do conhecimento de vocês, eles desaguam em outros rios, lagos, mares ou oceanos. E esse ponto de deságue, ele é chamado de foz ou desembocadura, tá? E a ciência é encarregada por estudar o funcionamento, por estudar as características dos rios, é a hidrografia, ok? Rios de planaltos e rios de planícies. Então, primeira série, os rios podem ser classificados de acordo com o tipo de relevo em que eles percorrem, tá? Os rios de planaltos são aqueles rios que passam por áreas com grandes desníveis, com áreas abruptas, né? Sendo comum, por exemplo, a existência de quedas de água, cachoeiras, e os rios possuem corredeiras. E no curso desses rios é muito comum serem construídas barragens, serem construídas usinas hidrelétricas que aproveitam a velocidade, aproveitam o volume dos rios para a geração de energia. Exemplos de rios planálticos. Então nós podemos citar como exemplo o Rio Paraná e o Rio São Francisco, que são dois importantes rios brasileiros. Já os rios de planície, eles ocorrem em regiões de relevo plano, né? Por isso são chamados rios de planícies. E as águas desses rios são águas que não apresentam grande velocidade, são aquelas águas que parecem estarem paradas, né? E não existem corredeiras e muito menos quedas de águas. Então, há os rios de planaltos e os rios de planícies, ok? Rios perenes e rios intermitentes. Então, os rios perenes, né, eles são aqueles rios que eles têm o seu curso, né, são aqueles rios que a água fluindo em seus canais no decorrer do ano todo. Já os rios intermitentes, ou também chamados de rios temporários, são aqueles rios em que em um determinado período do ano eles secam, né? Por exemplo, quando há uma grande estiagem, seca, o leito desses rios acaba secando, né? Não tendo água, por isso eles são chamados de rios intermitentes ou rios temporários. Esse tipo de rio é comum aqui no Brasil, na região Nordeste. Tipos de drenagem ou escoamento dos rios. Então, pessoal, vocês podem acompanhar lá na página 11, né? Então tem a explicação do tipo de drenagem ou escoamento dos rios. Então, pessoal, a drenagem do rio pode ser classificada em exorreica, endorreica, criptorreica e arreica. A exorreica é quando o escoamento das águas do rio ou a foz do rio ocorre diretamente no mar. Daí ela é chamada de exorreica. A drenagem endorreica, ela é interna, não havendo escoamento até o mar, tá? Então, nesse caso, o rio vai desembocar no interior, no continente, em um lago, por exemplo, né? Então, nós podemos citar como exemplo o rio Cooper,
que desemboca no Lago Erie, na Austrália. Outro tipo de drenagem é a criptorreica, que é quando a drenagem do rio é subterrânea. E a reica é aquela que ocorre em virtude da insuficiência de chuvas, né? A bacia não se define e essa drenagem é típica nas regiões desérticas, ok, pessoal? E por fim nós temos o regime de um rio. Então, primeira série, alguns rios têm suas nascentes em lagos, outros rios são formados pelo derretimento de geleiras, que são os rios de origem glacial, e nós temos também os rios que são formados pelo derretimento de neve, os rios de origem neval. E a maioria dos rios ao longo do seu percurso, né, recebe a contribuição das chuvas que acabam aumentando a vazão, né? Então, o maior rio em volume do mundo é o rio Amazonas, que tem a principal nascente gerada pelo degelo, mas que acaba aumentando o volume em decorrência das chuvas, tá? Então, esse é o regime de um rio. Pessoal, e para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem a atividade na página 11, que diz o seguinte: leia com atenção o trecho, o poema Amazonas, Pátria da Água, do poeta amazonense Tiago de Mello. Então, vocês farão a leitura desse poema nesta página e irão responder as questões 1 e 2, que são referentes a esse poema, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, estou disponível, tá? Tenham um bom dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula.